Olá, bem-vindo! Como vimos na unidade anterior, os jesuítas tiveram uma grande influência na educação dos primeiros brasileiros. Eles foram muito atuantes na catequese dos índios, na educação dos filhos dos colonos, na formação de novos sacerdotes e no controle da fé e da moral dos habitantes da nova terra. Vamos conhecer um pouco mais da atuação dos jesuítas no Brasil e suas consequências para a nossa história. Os jesuítas ficaram no Brasil comandando a nossa educação por 210 anos, de 1549 até 1759. Durante esse tempo, montaram uma ampla rede de escolas elementares e colégios, de modo muito organizado e com um projeto pedagógico uniforme e bem planejado. Mas a educação que eles ofertavam aos filhos dos colonos era bem diferente da que era oferecida aos indígenas e aos negros. A educação dos meninos brancos visava a formação do homem perfeito e do bom cristão e era centrada em um currículo de educação literária e humanista. O objetivo era torná-los bons dirigentes, preparados para exercer a hegemonia cultural e política sobre os antigos moradores da terra, ou seja, a supremacia em relação ao povo de nossa terra. Quanto aos indígenas, para que a catequização fosse realizada, era necessário que eles, primeiro, aprendessem a língua portuguesa para que pudessem ler trechos bíblicos e ser iniciados na prática religiosa católica. Mas além de catequizá-los, a intenção era de mudar os seus hábitos e fazê-los passar a viver de acordo com a cultura europeia. Queria-se que as famílias se tornassem nucleares, ou seja, pai, mãe e filhos. Precisavam fixar em um local, deixando de viver em constante deslocamento e que passassem a adotar os ritmos e as disciplinas de trabalho impostas pelos europeus. Compromissada com o poder real, a Igreja seguia a intenção da metrópole de dominar os indígenas através da religião, tornando-os dóceis e obedientes ao homem branco. A educação dos meninos brancos era rígida. Os jesuítas trouxeram um padrão educacional europeu caracterizado por um sistema repressivo. Assim, a disciplina era duramente cobrada. Em caso de desobediência a alguma norma ou mesmo no erro de alguma lição, os alunos eram punidos pelos padres com castigos, muitas vezes físicos. Já com os nativos, a prática era outra. Como a educação tradicional indígena era diferente, baseada na liberdade, na solidariedade e na cooperação, sendo que os índios mais novos aprendiam observando os mais velhos, foram necessárias algumas mudanças por parte dos padres, entre elas o abandono inicial aos castigos físicos. Os religiosos procuraram, primeiramente, se aproximar das crianças indígenas, aprender sua língua, interagir com elas e atraí-las para os estudos, como indicam as imagens ao lado. Essa imagem descreve um momento do padre José de Anchieta, que escrevia peças de teatro para ensinar as doutrinas da fé católica aos índios.
Os jesuítas fundaram a primeira escola brasileira em Salvador. Da Bahia, estenderam-se para o sul e, em 1570, já havia 5 escolas de instrução elementar. Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo de Piratininga. E 3 colégios: Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Além do ensino elementar, em que se ensinava a ler e escrever, tanto aos índios quanto aos brancos, com o tempo os religiosos organizaram e montaram a estrutura de mais 3 cursos, todos destinados aos brancos. Letras humanas, com a duração de 5 ou 6 anos, em que se aprendia gramática latina, grego e retórica. Filosofia e ciência, com a duração média de 3 anos, em que se estudava lógica, metafísica, moral, matemática e ciências físicas e naturais. Teologia e ciências sagradas, de grau superior, destinado à formação de sacerdotes. Concluídos os cursos de letras humanas e de filosofia e ciências, os jovens que não se orientassem para a carreira eclesiástica ou de mestres, mas que pretendessem continuar seus estudos, deveriam encaminhar-se para uma das faculdades europeias. Repare na figura ao lado. Para facilitar o processo de catequização, os jesuítas organizaram, principalmente nas regiões costeiras, aldeias pequenas, que também eram chamadas de missões ou reduções. Mais tarde, a partir do século XVII, diversos aldeamentos foram criados nas regiões interioranas do Brasil e da América Espanhola. Esse processo acelerou o povoamento do interior do nosso país, uma vez que várias missões acabaram dando origem a vilas, que depois se transformaram em cidades. Nas missões, os jesuítas não se limitaram ao ensino da religião. Além da doutrina católica, os padres iniciaram o trabalho de orientação agrícola para que os indígenas se tornassem independentes e assim passassem a viver afastados dos colonizadores portugueses que pretendiam escravizá-los. Com isso, algumas comunidades indígenas, que até então haviam vivido de forma nômade ou seminômade, consumindo os recursos que a natureza em cada local oferecesse e depois migrando para outra região em busca de caça, pescas, frutos, etc., foram se tornando sedentárias, já que com o trabalho agrícola conseguiam alimentar a todos da tribo. Entretanto, a concentração dos índios em um lugar fixo contribuiu para facilitar seu domínio pelos colonizadores, que, por vezes, mesmo com muita resistência oferecida pelos nativos, conseguiam capturar tribos inteiras nessas missões. A figura ao lado retrata as ruínas da missão de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, tombadas como patrimônio cultural em 1938 e declaradas Patrimônios da Humanidade pela Unesco em 1983. Esse aldeamento formava, juntamente com outros 6, os chamados 7 povos das missões. Em relação às crianças negras, há uma grande lacuna nas pesquisas e no relato de como se dava a educação dos filhos dos escravos no período colonial brasileiro. A literatura aponta, tradicionalmente, apenas o trabalho educacional junto às crianças brancas, indígenas, mamelucas e mulatas.
Para os pesquisadores Amarílio Ferreira Júnior e Marisa Bittar, pouca atenção foi dada aos filhos de escravos pertencentes aos missionários fazendeiros, que foram igualmente educados com preceitos religiosos dos jesuítas. Esses autores abordam, no texto Educação Jesuítica e Crianças Negras no Brasil Colonial, que a combinação de catequese com o ensino das primeiras letras foi utilizado nos séculos XVII e XVIII nas próprias fazendas da Companhia de Jesus com os filhos dos escravos que nelas trabalhavam. Nas palavras dos autores, as crianças negras nas fazendas da Companhia de Jesus sofriam de dois tipos simultâneos de violência. Primeiro, porque eram geradas em ventres escravos e, portanto, marcada pela maldição econômica da escravidão. E segundo, porque estavam submetidas a um processo de aculturação gerada pela visão cristã de mundo. Os jesuítas ficaram no Brasil até 1759, quando, por conta de conflitos ideológicos com a corte portuguesa, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, expulsou-os do Brasil. Na época, os métodos e objetivos educacionais desses religiosos não contribuíam mais para alcançar os objetivos de Portugal, que estava decadente diante das outras potências europeias na época e queria se reerguer e recuperar seu antigo status através do acúmulo de capital. Como a educação dos jesuítas era voltada para a pregação religiosa e a transmissão de conhecimento, e a organização das missões dificultava a escravização dos índios, a presença desses religiosos na colônia deixou de interessar a metrópole, que preferia a educação de um novo sistema educacional que servisse como ferramenta para atingir os seus propósitos. Além disso, nas missões que prosperaram, os jesuítas eram acusados de explorar o trabalho indígena para benefício próprio e de incitar os índios contra os portugueses. Nessa ocasião, os missionários já tinham se espalhado pelo país, ocupando 25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários. Além de seminários menores e escolas de ensino primário instalados nas cidades onde existiam casas da Companhia de Jesus. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e com a independência em 1822, muitas modificações foram feitas na educação brasileira visando formar as futuras elites dirigentes do país. Mas muito pouco se fez pelas crianças pobres, especialmente as bem pequenas. A preocupação continuava a ser a formação das futuras elites dirigentes do país. Dessa forma, ao invés de procurar montar um sistema nacional de ensino, integrado em todos os seus graus e modalidades, as autoridades preocuparam-se mais em criar algumas escolas superiores e em regulamentar as vias de acesso aos seus cursos. Especialmente através do curso secundário e dos exames de ingresso aos estudos de nível superior. Assim sendo, Dom João determinou as primeiras medidas para criar escolas de nível superior para atender às necessidades do momento. Formar oficiais do Exército e da Marinha para a defesa da colônia, engenheiros, médicos, além de alguns cursos de caráter pragmático.
Eram institutos isolados, sem intenção de se formar uma universidade. Eram frequentados pelos nobres, proprietários de terra e uma pequena classe intermediária surgida da ampliação dos quadros administrativos e burocráticos, que procurava principalmente os cursos de direito para continuar na administração ou dedicar-se ao jornalismo. Além disso, para essa nova classe intermediária, o diploma era como status. Na realidade, a primeira universidade brasileira a funcionar de fato, a Universidade de São Paulo, USP, surgiu somente em 1934, mais de um século depois da Declaração da Independência e 300 anos após a formação da primeira instituição de ensino superior da América Latina, no Peru. Até então, a universidade só existia no papel, como a Universidade do Brasil, criada no Rio de Janeiro em 1922, para a concessão de um título de doutor honoris causa ao rei Leopoldo II da Bélgica. Além desses cursos de nível superior, Dom João fundou a Imprensa Régia em 1808, fazendo a publicação no primeiro livro e colocando em circulação a Gazeta do Rio de Janeiro, que inaugurou o nosso jornalismo. Criou também o Museu Real, futuro Museu Nacional, a partir de 1818, e a nossa primeira biblioteca pública, em 1814, futura Biblioteca Nacional, 1910. Recebeu ainda a Missão Cultural Francesa, em 1818, dando origem à criação da Escola Nacional de Belas Artes. Enquanto novos cursos de nível superior iam sendo criados, a educação das crianças no Brasil permanecia totalmente desordenada. Na Europa dos séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial levou as mulheres a trabalhar nas fábricas, junto com os homens, gerando uma profunda reorganização familiar e provocando o surgimento das primeiras instituições para a guarda e o cuidado físico das crianças pequenas. Já no Brasil, que ainda se encontrava distante dessa realidade econômica, o atendimento à primeira infância, na mesma época, permanecia como atribuição exclusiva das mães, que, no caso das famílias mais abastadas, contavam com a ajuda de sua criadagem, principalmente escrava. Os primeiros jardins de infância, de iniciativa particular e apregoados como instituições educacionais, só surgiram na passagem para o século XX para atender às famílias de elite. As creches, destinadas às famílias pobres, surgiram ainda mais tarde, permanecendo até muito recentemente como instituições desprovidas de qualquer intenção pedagógica. Voltando para aqueles com mais de 7 anos de idade, esse ensino era pouco divulgado e os orçamentos eram escassos. Sem a exigência de conclusão do curso primário para ingressar no secundário, a elite educava seus filhos em casa, com preceptores. Os escravos eram proibidos de frequentar aulas. Para os demais, existiam as escolas, poucas, que ensinavam apenas a ler, escrever e contar. Em 1824, a primeira Constituição brasileira instituiu que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos.
Em 1827, a primeira lei do ensino primário determinou que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos do país, além de escolas de meninas nas cidades mais populosas, dispositivos que nunca chegaram a ser cumpridos. Em 1867, apenas 10% da população brasileira em idade escolar estava matriculada e estudando nas escolas primárias. Taxa de analfabetismo na época: quase 70%. E como era a educação secundária? A partir de 1834, o ensino elementar e o ensino secundário ficaram a cargo das províncias. Era um ensino desorganizado e anárquico. Não havia pontes entre o primário e o secundário. Não havia vinculação entre os currículos dos diversos níveis. Nem havia currículos, havia uma escolha aleatória de disciplinas, sem nenhuma exigência para passar de um nível a outro. Não havia verba suficiente para construir escolas, preparar professores ou pagar os professores, baixa tributação. Os professores eram improvisados, muitos deles sem a necessária competência para a função e, devido aos baixos salários, obrigados a trabalhar em outras atividades. Nesse aspecto, será que é muito diferente dos dias atuais? O ensino secundário era ministrado principalmente por professores particulares, em aulas avulsas, sem unidade no currículo e sem qualquer fiscalização oficial. As aulas eram dadas na casa dos alunos ou dos professores. Com o tempo, criaram-se liceus provinciais, que nada mais eram do que a reunião de aulas avulsas em um mesmo prédio. Em 1837, no Rio de Janeiro, criou-se o Colégio Dom Pedro II, destinado a servir de padrão de ensino. Ficou sob jurisdição da coroa e estava autorizado a conceder o título de bacharel, indispensável para o ingresso no ensino superior. Nossa atenção agora vai para a educação especial. Ela teve início no Brasil no século XIX com a fundação, no Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro II, de duas instituições que foram as primeiras do gênero em toda a América Latina. Em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, com o objetivo de se dedicar ao ensino de crianças cegas em meninos e meninas, o que não era comum no século. O ensino abrangia desde o básico, ler, escrever, matemática, ciências, etc., até um ofício com o qual o jovem pudesse se desenvolver profissionalmente. Havia preocupação com a cultura em geral, mas o foco era o de fornecer instrumentos ao aluno com deficiência visual, de modo que ele pudesse ganhar sua vida por si só, sem depender de outras pessoas. Na sequência, em 1857,
Dom Pedro II fundou a primeira Escola Nacional Brasileira para Surdos com subvenção nacional, o Imperial Instituto para Surdos Mudos de ambos os sexos, dirigida por seu idealizador, Rouet, professor surdo-egresso da Escola Francesa para Surdos. Tal instituição, após passar por várias mudanças, inclusive de endereço e de nome, além de orientação política e pedagógica, veio a ser o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Fazendo uso de sinais e buscando a compreensão e produção da língua portuguesa escrita, o Instituto tinha como metas principais ensinar os alunos, também meninos e meninas, uma linguagem que os habilitasse a manter relações sociais, resgatando-os do isolamento e fornecer e oferecer ensino profissionalizante, visando garantir sua autonomia e sobrevivência. As atividades de leitura e articulação labial, ou a oralização, não eram ofertadas a todos, fazendo-se esse trabalho diferenciado apenas com que tivessem possibilidades a depender da etiologia da surdez, dos resquícios auditivos e das condições intelectuais, desejo e aptidões. Expandindo-se por meio da criação de educandários, abrigos, asilos e outros estabelecimentos do gênero em diversas cidades do nosso país até a década de 1970, essa modalidade de educação funcionou como um sistema paralelo ao sistema educacional geral, mantendo um caráter principalmente assistencialista e sendo responsável pela escolarização em instituições separadas, geralmente filantrópicas, de crianças e jovens vistos como deficientes. Colégios particulares. Entre 1860 e 1890, a iniciativa particular se organizou e fundaram-se importantes colégios, inclusive de jesuítas, que retornaram 80 anos após sua expulsão do país. A tendência de criar escolas religiosas no século XIX era contrária à do resto do mundo, onde a laicização, ou Estado laico, se tornava cada vez mais frequente. Mas os colégios leigos aqui também foram importantes. Eram os mais progressivos e inovadores e contratavam bons professores. Durante todo o Império, pouco se fez para a formação dos professores. Na inexistência de cursos destinados à sua formação, os mestres eram escolhidos com base em três condições: maioridade, moralidade e capacidade, às vezes medida através de concursos. As primeiras escolas normais foram fundadas em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1835 e na Bahia, em 1836. O ensino era de apenas 2 anos e era caótico. Destinados a rapazes, só décadas depois as escolas normais vieram a ter mulheres. A maioria das mulheres no Império se ocupava com o aprendizado das prendas domésticas e das boas maneiras. Nessas 3 aulas, estudamos as identidades das crianças e a relação delas com as escolas, de acordo com os períodos históricos. O que você acha da situação da criança no nosso atual momento
e o seu direito a uma boa educação. Será que vivemos problemas semelhantes ao período do Império no Brasil, quando o tema é educação?